sobre a figura do masculino e do feminino, né, dentro da criação. Não estou falando de papéis necessariamente, né, porque não há problema nenhum, por exemplo, Não tá falando de gênero. não estou falando de gênero, estou falando Tá. do masculino e feminino dentro do aspecto de criação. O que representa para a gente o masculino, né, a energia, a força do masculino, e o que representa a energia, a força do feminino. E aí você podia falar um pouquinho, rapidamente, Tá. sobre o modelo, o padrão do que O representa cada um dos arquétipo, né? arquétipos, Se a gente explicar o for que é falar, arquétipo. por exemplo, sobre o arquétipo de pai e arquétipo de mãe, são arquétipo, gente, é aquilo que está impregnado no inconsciente coletivo, como a imagem de como aquilo deveria funcionar. A Então, a representação, né? representação daquilo. Então, se eu falo mãe, qualquer pessoa, até quem não teve mãe, vai interpretar essa palavra como alguém que cuida, alguém que acolhe, alguém que nutre, alguém que protege, alguém que brinca, é, algo que está relacionado ali à parte sentimental da coisa, né? E se eu falo pai, já vai estar aquela pessoa que ensina, aquela pessoa que disciplina, uma figura de autoridade, uma pessoa, uma proteção mais física, não uma proteção mais emocional como a da mãe, né? Quero proteger, ai, tadinho. Não, é uma proteção mais física, não mexe com meu filho, né? Tipo, então, A é, disciplina, a disciplina, a responsabilidade e exatamente. tal. Traz essa coisa da responsabilidade, do preparar para a vida. Eu vou ensinar como é que se faz isso aqui. Vem cá, meu filho. Eu vou te ensinar como é que faz isso aqui. Quero ver você fazer. Vamos fazer junto comigo. Tal. Então, essa é a figura paterna. E isso tá ligado às energias também do masculino e do feminino dentro de nós. E independente se eu tenho famílias não convencionais, como a gente chama hoje, onde eu tenho duas mulheres, onde eu tenho dois homens exercendo essas funções de maternidade e paternidade, essas duas energias precisam estar equilibradas. O masculino e o feminino, eles são essenciais na estrutura familiar, assim como na estrutura do self também, na estrutura do eu, porque dentro de mim circulam também energias masculinas e femininas. E isso se expande para o sistema. Então, se eu tenho um sistema familiar, as energias masculina e feminina também precisam estar equilibradas. E é por isso que a gente falou: ah, existe quem ama demais? Sim. Se só a energia feminina está circulando ali naquela família, é justamente aquela que ama, que protege, que envolve e não traz a energia masculina de ensinar, de disciplinar, de preparar para a vida. E a mesma coisa o contrário. Se eu posso ter uma outra disfunção, como já houve nos Estados Unidos, muito comum, cultura militar tradicional. Então você tinha ali aquele pai que era o cabeça da família, que trazia aquela cultura militar para dentro de casa e ensinava com altíssimo rigor. Inclusive você tinha que chamar de senhor, e às vezes até pela patente do cara dentro de casa e se fazer formação como se estivesse no quartel. E a mãe, até a mãe se submetia àquele papel, àquela figura de autoridade ali, e o lado feminino ficava praticamente apagado naquela família. Então, ali você tem um outro exemplo do oposto, um excesso de rigor e aí falta o fluxo do amor, do sentimental. Então é necessário haver esse equilíbrio. Precisa haver o contato com as emoções, precisa haver essa sensibilidade, o olhar para o outro, junto com a figura da autoridade, da disciplina, de mostrar causa e efeito, ordem e hierarquia, lugar de pai, lugar de filho, né?
precisa haver esse equilíbrio dessas energias, masculino e feminino, independente de como é a sua estrutura familiar. Essas energias precisam ser equilibradas, porque até mesmo quando uma pessoa é órfã, às vezes ela encontra uma figura que substitua esse arquétipo de mãe, às vezes é uma tia, às vezes a, sei lá, a moça do orfanato, que é com quem ela tem mais identificação, que é quem em quem ela projeta esse arquétipo e de quem ela vai absorver essa nutrição emocional, né? Às vezes é um professor de quem ela vai absorver essa nutrição, essa energia masculina do arquétipo paterno. Mesmo quem não tem, às vezes consegue encontrar essas figuras em outros lugares. Então, independente da configuração familiar, é possível trazer esse equilíbrio. Então, observe se na sua casa esse equilíbrio entre masculino e feminino está presente. Exatamente. Então, se você aí ficou sozinho porque faleceu alguém, se você é mãe solteira, o pai solteiro, porque a mãe abandonou ou o pai abandonou, se você tem uma configuração familiar diferente da tradicional, que são 2 homens e 2 mulheres, atente-se em relação a isso. As 2 energias precisam estar presentes na educação dos filhos, a energia do masculino e a energia do feminino. Foi por isso que eu queria que a gente finalizasse assim, com esse papo, para que a gente conseguisse trazer também para isso, né, para todo mundo.